Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Você sabia que a Bíblia está cheia de linguagens fenomenológicas? Talvez você nem saiba o que é isso. Por isso eu resolvi separar esse tema para você e te ensinar um pouquinho mais sobre interpretação bíblica. Depois desse vídeo, nunca mais você vai ler a Bíblia da mesma forma. Você vai ver como você vai interpretar de forma muito mais preciosa e muito mais adequada a Bíblia depois desse vídeo. Então vem comigo, chegou a hora de Teu Lugar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like pra gente e ative o sininho para você não perder nada, tá bom? Bom, hoje eu quero falar sobre esse assunto que vai ser uma aula de exegese, uma mini aula, né, de exegese, de hermenêutica para você, para te ensinar um pouquinho mais você interpretar a Bíblia de forma adequada. Nesse assunto que eu vou falar agora, você não vai encontrar muitas coisas na internet. Eu fui dar uma olhada agora e vi como está escasso esse assunto, então achei relevante aqui trazer esse ensino para você que segue o Teu Lugar. O nosso intuito aqui é capacitar você a ler a Bíblia e interpretá-la de forma adequada, tá certo? O que é fenomenologia ou uma linguagem fenomenológica? É quando a perspectiva do autor da Bíblia é uma perspectiva do olhar dele, do olhar do próprio autor, de um olhar mais físico, de um olhar mais material, de um olhar fenomenológico. O contrário de fenomenológico é numenológico, ou seja, é quando a perspectiva é uma perspectiva divina. Então, se o que está escrito na Bíblia é numenológico, está escrito numa perspectiva divina. Se o que está escrito na Bíblia é fenomenológico, é numa perspectiva do próprio autor da Bíblia, do escritor da Bíblia. E para ficar bem mais claro, você sabe que nós somos muito didáticos aqui no Teu Lugar. Eu vou te dar alguns exemplos de linguagens fenomenológicas e você vai entender melhor esse assunto, tá? Vamos comigo em Josué, capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 14. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então veja que nesse texto, é o texto mais conhecido sobre fenomenologia, né, na Bíblia, de uma linguagem fenomenológica, quando Josué diz o seguinte: olha, o sol parou e a lua parou. Né? Hoje, com o conhecimento que nós temos, nós sabemos que a Terra é que gira em torno do Sol, e o Sol não gira em torno da Terra. Na perspectiva de quem está olhando, o Sol está girando em torno da Terra. Na perspectiva real mesmo, hoje como que nós temos de astronomia, nós sabemos que a Terra que faz o movimento de rotação e o movimento de translação que ela vai fazendo em volta do Sol, né? Então, na verdade, quando Josué fala o Sol parou, provavelmente não foi o Sol que parou, né? Provavelmente foi a Terra que parou. Alguns dizem, como por exemplo o professor Adalto Lourenço, que a Terra não poderia parar, porque seria catastrófico isso, se a Terra parasse, né? Então tudo que está em cima dela voaria. A Terra está viajando a 107 mil quilômetros por hora. Então se a Terra parasse, tudo que está em cima continuaria ainda, porque a Terra parou, mas os objetos que estão em cima, que não estão fixados na Terra, então esses objetos seriam lançados longe, haveria uma catástrofe que não cientificamente seria impossível, né? Então, segundo o professor Adalto Lourenço, não foi a Terra que parou, mas foi o universo que parou. Aliás, Deus é poderoso, que é o Criador do céu e da terra, e se você é crente, crê na Bíblia, crê no poder de Deus, um Deus onipotente que criou todas as coisas, Deus pode fazer tudo, né? Mas a questão aqui é que hoje nós sabemos que o Sol está paradinho ali, né? E que o que está girando em torno do Sol é a Terra. Então, quando Josué fala o Sol parou, na verdade, ou foi a Terra que parou, ou foi o universo que parou, mas não foi o Sol.
Estaria a Bíblia errada nesse momento, porque Josué então diz que o sol parou, quando o sol, na verdade, sempre esteve parado, né? Não, na verdade é que essa é uma linguagem fenomenológica, em que o autor está falando ao pôr do sol, né? A gente sabe que o sol não se põe, a terra que está girando, né? Em Josué 1,15, por exemplo, também fala nascente do sol. Então, a gente fala até hoje, se você ligar num jornal aí para você ver a previsão do tempo, né? E as pessoas vão falar nascente do sol, nascer do sol, pôr do sol, e a gente sabe que o sol não se põe, o sol não nasce, né? A gente sabe que a Terra gira e que assim o sol vai mudando, né? Da noite para o dia, e ele nasce no leste, se põe no oeste, mas é apenas uma linguagem fenomenológica, uma linguagem comum, uma linguagem não científica. Aliás, a Bíblia não tem intenção de trazer uma linguagem científica. Depois eu posso gravar um vídeo para vocês, porque a Bíblia, por exemplo, chama morcego de ave. E morcego é um mamífero, né? Então, será que a Bíblia está errada nisso também? Não, uma linguagem comum da época em que as pessoas iam entender que o morcego voava e que o morcego ali era uma ave. A Bíblia não tem a intenção, mas porque só depois isso foi catalogado, né? Então é um anacronismo, né? Só depois isso foi catalogado como mamífero. Então, na linguagem da época, numa linguagem comum, todo mundo vai entender que o sol parou. Então, isso que é uma linguagem fenomenológica. Vamos dar outro exemplo aqui. Davi, no Salmo 37, versículo 25, ele diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ora, na perspectiva de Davi, Davi disse, eu nunca vi um justo mendigar o pão, ou pelo menos um justo desamparado e a sua descendência, a sua semente, mendigar o pão. Esse texto, os estudiosos dizem que é um texto fenomenológico. Por quê? Porque nós já vimos justos na própria Bíblia desamparados e até mendigos. Vamos dar um exemplo aqui? Por exemplo, Asaf passou muita dificuldade, Paulo fala que passou fome, Jó perdeu tudo, né? Nós temos no Novo Testamento, por exemplo, o cego Bartimeu, que era mendigo e cego, estava à beira do caminho, abandonado e desamparado. Nós temos Lázaro lá em Lucas 16, que era mendigo e ele era justo. Quando Davi fala assim, olha, eu nunca vi um justo mendigar o pão, olha, o mendigo lá de Lucas 16 foi para o céu, consolado com o Senhor, foi salvo. Ou seja, ele era justo e estava mendigando. Então, estaria Davi contradizendo a Bíblia? Porque Davi no Salmo fala que nunca viu o justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão, mas na própria Bíblia mostra pessoas em dificuldade. Aliás, você deve conhecer um crente, um irmão da igreja, que já passou muita dificuldade, que dependeu de cesta básica da igreja ou de coisas parecidas. Talvez você que está me assistindo, eu mesmo, tenho uma história, depois eu posso contar meu testemunho para vocês um dia. Eu passei muita dificuldade, já fui morar na igreja, já comi do que sobrava da cantina da igreja, né? E eu não era justo, então eu era um pecador, né? Então, o que Davi está falando não é numa linguagem numenológica, porque se fosse numenológica, seria uma verdade absoluta. Nenhum justo, então, mendigaria o pão. Nenhum justo, então, estaria desamparado. Mas o que Davi está falando ali é uma linguagem fenomenológica. É a pergunta que você, intérprete da Bíblia, deve fazer para o texto. Esse texto, ele é numenológico ou ele é fenomenológico? Ou seja, se é numenológico, é numa perspectiva divina. Se é fenomenológico, então ali é numa perspectiva do próprio escritor, daquele que está vendo o que está acontecendo ali. Então Davi disse, eu nunca vi, mas é na perspectiva de Davi. Isso não quer dizer que é uma verdade absoluta e que nenhum justo pode passar uma dificuldade, certo? Outro texto que as pessoas interpretam também muito errado, né? Porque assim, falta só um contexto ali. Se você pegar o texto fora do contexto, ele vai fugir do propósito original, né? Que é o texto que está lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, que aparentemente mostra que quando uma pessoa morre, essa pessoa não tem consciência, ela fica inconsciente. O que falta ali é apenas enxergar o texto como um texto fenomenológico e ler também no seu contexto. Eu vou te ajudar, ó, vamos fazer uma exegese aqui agora, quer dizer, vamos pegar um texto isolado, que é o versículo 5, e ler ele sozinho, só para você ver como é que fica. Eclesiastes 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer,
Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, se eu pegar só esse texto, falo, tá vendo? Olha só, os vivos sabem que vão morrer, né? O que mais? Os mortos não sabem de coisa nenhuma, os mortos não sabem de nada, né? Nem tampouco terão eles recompensa, será? Porque a sua memória já está no esquecimento. Quer dizer, eu peguei esse texto e se eu interpretá-lo de forma numenológica, ou seja, de forma absoluta, e sem usar o seu contexto e sem usar uma linguagem fenomenológica, vai cair em contradições com outras partes da Bíblia, que mostram que a alma é imortal. Lá em Lucas 16, no rico e no Lázaro, eles estão conscientes, Abraão está consciente, e não dá para querer mexer e adequar, ajustar esses textos à mortalidade da alma, né? Porque o texto mostra de forma clara, sem nenhum tipo de preconceito, irmãos. Leia o texto e veja o que o texto mostra. Agora, olha lendo esse mesmo texto de Eclesiastes 9, no seu contexto, no contexto debaixo do sol, ou seja, no contexto fenomenológico. Veja Eclesiastes 9, agora a partir do versículo 3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Veja que começa o texto já mostrando a fenomenologia aqui, né? É debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Quer dizer, todo mundo vai morrer, justo e injusto. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Quer dizer, quem está vivo tem esperança. Veja que a perspectiva que ele está escrevendo aqui é de quem está vivo tem esperança. Quem não tem, um leão vale mais um cão vivo do que um leão morto. Aí vem o texto, né? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles a recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Agora olha o complemento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quer dizer, eles não têm parte naquilo que se faz debaixo do sol. Quer dizer, não tem ódio, não tem inveja, não tem amor debaixo do sol. Por quê? Porque eles morreram. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Veja, só ler o texto no contexto. Não é que a alma morreu ali, não é que quem morre está inconsciente, não sente mais nada, memória já no esquecimento, não tem mais ódio, não tem mais amor, não tem mais inveja. Não, quem morreu, o corpo volta ao pó, Eclesiastes 12, e o espírito volta a Deus que o deu, né? Então, essa pessoa está com o Senhor, e como diz lá em Lucas 16, está consciente. Paulo fala que estar com Cristo é infinitamente melhor, né? Jesus fala em Mateus 10, versículo 28, que nós devemos temer aqueles que matam o corpo, não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas devemos temer aquele que pode matar o corpo e lançar nossa alma no inferno, né? Então, mostrando a alma ali sobrevivendo nessa questão. Eu não quero entrar nessa questão. Se você tem dúvidas sobre o sono da alma, vou deixar aqui para você um vídeo que mostra sobre o sono da alma para você aprender aqui nos cards e também na descrição do vídeo aqui. A questão aqui é que esse texto, ele foi muito mal interpretado por muitas seitas e por muitas pessoas que às vezes são sinceras, mas não perceberam que o texto é fenomenológico. Ele mostra uma questão de pessoas que estão vendo aquele que já morreu, que foi sepultado, ele não sente ódio, não sente inveja, sua memória está no esquecimento, ele não faz nada mais debaixo do sol, né? A questão ali é fenomenológica e não numenológica. Veja só como é importante você aprender isso, você aprender um pouco mais sobre interpretação bíblica. Agora você vai ler o texto, faça uma pergunta para ele. Esse texto aqui, ele é fenomenológico ou ele é numenológico? Você vai conseguir extrair muito melhor o sentido do que o escritor bíblico quis trazer para a gente, tá bom? Se você quer aprender mais sobre interpretação bíblica, mais sobre a Bíblia, eu te convido para você fazer o nosso curso de Bibliologia. São 55 aulas como essa e com muito mais profundidade, com uma apostila com mais de 200 páginas, com centenas de slides que aparecem na tela para você absorver o
conteúdo, com o plantão tirar dúvidas para você falar comigo e com os professores, para você tirar todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas. E se você quiser fazer parte dessa turma que está aprendendo a Bíblia com a gente, eu vou deixar aqui abaixo também, no primeiro link desse vídeo, tem o link da nossa página, onde vai mostrar tudo que o nosso curso te oferece. Se tiver dúvidas também, pode chamar a nossa equipe e assim você vem fazer parte dos alunos aqui do Teu Lugar e aprende muito mais sobre a Palavra de Deus. Tá bom? Bom, que Deus abençoe você e a sua casa, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixa um like pra gente se você gostou aí do nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, você é sempre muito bem-vindo aqui no Teu Lugar. Que Deus te abençoe e se você quer estudar, Teu Lugar.